Bom dia, oração do dia. Comigo aqui, Pastor Renato Silva, você aí no seu local de encontro com Jesus Cristo. Hoje, Marcos 11, nós estamos orando o Novo Testamento, nós estamos numa corrente de oração fiel ao Evangelho. Nós estamos crescendo em Jesus. Nós estamos desfrutando a boa vida que Jesus prometeu que teríamos nele, advinda da morte e ressurreição da obra dele. Você vai poder deixar, e eu peço, deixe lá nos comentários o seu pedido de oração, sua resposta de oração ou um testemunho de como a oração do dia está te abençoando. Deixa lá nos comentários e sempre convide mais alguém para se ajuntar a nós nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Então agora iniciamos com oração. Senhor, fala com a gente em Marcos 11. Nós estamos orando o Novo Testamento. Senhor, traz norte para o nosso dia de hoje. Traz norte. Essa oração do dia, peço, traga norte. Hoje nós queremos direção das Escrituras. Senhor, ouve as nossas orações. Vem com a sua providência, muda situações, protege-nos, guarda-nos, derrama suas bênçãos sobre nós. E faz desse momento, Senhor, edificante. Queremos desfrutar, descansar nos teus braços. Peço tudo isso, Pai Celestial, em um nome de Jesus, o Cristo. Amém? Amém. Marcos 11, sempre leia antes e no final tem o desafio do dia. Jesus entrou em Jerusalém. Domingo, conhecido Domingo de Ramos, ele chegou numa cidade que estava se preparando para a Páscoa, que iria acontecer quinta-feira à noite. Agora é domingo. A cidade está 4 vezes mais pessoas do que o normal. Sua população quadruplicou. A cidade está agitada. O Império Romano está preocupado, como é comum das autoridades, preocupar com esse grande ajuntamento de pessoas. Assim estava Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, uma multidão o recepciona como rei. O servo é rei. O recepciona. Eles começam até a cantar: Hosana, salva-nos Deus, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. O servo é rei e é recepcionado em Jerusalém. Toda aquela agitação que estava em Jerusalém, ele é recepcionado como rei porque ele é servo rei. E aí você percebe isso no versículo 1 até o versículo 11. Mas a partir de então, o servo rei, ele também se mostra e revela como o servo juiz. Do versículo 12 até o 14, tem a situação da figueira sem fruto. Quando Jesus amaldiçoa a figueira dizendo: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Porque Jesus amaldiçoou uma árvore, certamente para mostrar para os apóstolos e discípulos que no reino não tem esse negócio de não ter fruto. Foi ali uma pedagogia, uma educação de Jesus para os discípulos, para que isso marcasse os discípulos. Isso foi citado em Mateus também, mas para que marcasse-os. No reino não tem espaço para esterilidade, infrutividade, não tem espaço para isso. Quando Jesus chega em Jerusalém, estando lá em Jerusalém, do versículo 15 até o versículo 19, ele está no templo e ele deixa claro que ali era a casa de oração, e ele deixa claro que fizeram da casa de oração um covil de salteadores. Ele
faz a chamada limpeza, ele derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus chega no templo e dá aquela limpeza, faz aquela varredura. Do versículo 20 até o versículo 26, Jesus fala a respeito da figueira. Como eu disse para vocês, aquela situação era para educar os discípulos. E do versículo 27 até o final do capítulo, até o versículo 33, os líderes, a autoridade de Israel pergunta: com que autoridade o Senhor se faz isso? E a partir de agora, no final do 11 e amanhã, o 12, Jesus responde a 4 perguntas de líderes. A primeira delas está aqui no final do capítulo 11. E qual foi a pergunta? Com que autoridade o Senhor faz essas coisas? E aí Jesus responde perguntando. Jesus é maravilhoso. Ele disse: olha, eu respondo, só se vocês disserem. Se João, ele diz assim, olha, o batismo do João era dos homens ou era do céu? Jesus responde uma pergunta com pergunta. E aí, como eles não quiseram responder, ele disse: eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Ou seja, aqueles que se tornaram inimigos de Deus conscientemente queriam questionar Deus encarnado. Queriam, na verdade, essa pergunta, gente, preste atenção, não era uma pergunta de alguém que estava em dúvida. Sabe, uma pessoa que vai até você com aquela sinceridade no coração e faz aquela pergunta sincera porque está em dúvida. Não era o caso desses homens. Eles foram para pegar Jesus em alguma frase que o pudesse condená-lo. É aquela pergunta capciosa, maliciosa, sabe? As pessoas... e a gente vive isso vez ou outra. É aquela pergunta capciosa. Jesus não responde pergunta capciosa. Pelo contrário, ele faz outra pergunta porque sabe que a pergunta veio de um coração com segundas intenções. A gente vive querendo responder todas as perguntas, não é? Eu aprendo com Jesus que tem pergunta que a gente só responde com outra pergunta. Porque quem está fazendo não quer tirar dúvida, quer na verdade colocar a gente em situação de constrangimento ou condenação. Aprenda isso aí. Isso é sabedoria para a vida, viu? Ainda mais você. Eu não tenho nada a dever a ninguém. Pergunta, eu respondo. Não. Perguntas capciosas são respondidas com outras perguntas. Porque aquelas perguntas não foram feitas para ter resposta. Foram feitas para colocar em constrangimento. Fica atento nisso, isso é sabedoria para a vida, viu? Pastor, qual o desafio do dia de hoje? O desafio do dia é: hoje é dia de fazer uma limpeza. Na sua casa ou no seu trabalho. Como assim, pastor? Eu limpo a minha casa todo... Não. Dá uma olhada aqui que está na sua casa, está precisando fazer uma limpeza do reino. É o computador lá que o seu filho fica trancado e ninguém sabe o que ele está mexendo. É um celular que está com senha. Lá na fábrica, o que está precisando passar uma limpeza do reino? Coisas que não agradam a Deus? No seu trabalho. Hoje é dia de fazer uma limpeza do reino em casa e no trabalho. E quem sabe no PG, no seu departamento. Está precisando fazer uma reunião para colocar as coisas aí, fazer aquela limpeza do reino por essa reunião? Hoje é dia de fazer uma limpeza do reino em casa, no trabalho ou no pequeno grupo ou departamento. Combinado? Hoje é dia. Vamos orar. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Hoje é dia de fazer uma limpeza do reino em casa. Senhor, dê sabedoria à mãe, dê sabedoria a esse pai.
Ó Deus, quem sabe essa limpeza está precisando acontecer no celular, está precisando acontecer no carro, está precisando acontecer no quarto, ou quem sabe no escritório da fábrica, ou quem sabe no departamento, no PG. O Senhor sabe e o Senhor vai direcionar essa sua ovelha. Hoje é dia de fazer uma limpeza do reino, talvez no computador. Ó Deus, que ela seja bem sucedida, a sua ovelha aí que está me acompanhando, seja bem sucedida nessa limpeza do reino. O Senhor fez uma limpeza do reino no templo. Está na hora, está na hora. Quem sabe, Senhor, fazer uma limpeza do reino por uma reunião que precisa, por uma conversa. Ó Deus, usa essa sua ovelha, em o nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo enfermo, peço a cura pelo enfermo. Ó Deus, todas as artimanhas de Satanás não prospere contra a vida dessa sua ovelha. Senhor, derrama suas bênçãos e provisão e prosperidade, e que essa sua ovelha seja canal de bênção e não acumuladora de bênção. É minha oração, Senhor. Peço ao Senhor, em o nome de Jesus. Coloque as mãos assim na sua cabeça, por gentileza. Isso, coloca aí. Senhor, oro pela vida da sua ovelha e que hoje ela cumpra o desafio do dia. E após ela cumprir o desafio do dia, ela sinta-se alegre, aliviada, em paz, por ter cumprido sua vontade. Guarda a vida dela está consagrada ao Senhor. Que assim seja, amém, amém e amém. Amém? Convide mais alguém para se unir a nós nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Deixe os seus comentários, resposta, pedido de oração e testemunho. Se inscreva e ative as notificações. Deixa lá um joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilhe nas suas redes sociais. Chama mais alguém para se unir a nós. Vai se cuidar. Vai se cuidar. Tá bom? E tenha um dia alegre, entusiasmado e cheio de esperança. Amém.